Oi, turma! Como estão? Bem-vindos a mais uma videoaula da nossa turminha, ok? Nossa aulinha agora de ciências. Vamos iniciar o terceiro módulo, né? O conteúdo que é referente agora ao que seria, né? O terceiro bimestre, ok, pessoal? Então, vamos pegar o livrinho de vocês de ciência na página 40. Página 40, vamos começar a falar sobre as plantas. Vocês acompanham a leitura e a gente vai conversando no decorrer da aula, ok, pessoal? Página 40, lembrando, página 40, vamos lá, começando. As plantas. Os vegetais, eles são encontrados distribuídos por todo o planeta, apresentando-se com formas, tamanhos e cores variados. Então, nós podemos encontrar no nosso planeta diferentes tipos de quê? De vegetais. E eles podem ser diferentes em quê, galera? Diferente na forma, no tamanho e nas cores, ok? Alguns vegetais, eles não possuem flores, nem frutos, nem sementes. São exemplos, né, disso, as samambaias e os musgos. Então, samambaias e musgos, eles não vão apresentar nem flor, nem fruto, nem semente. Alguns vegetais, algumas plantas do nosso sistema são dessa forma. Além de apresentarem cores, tamanhos, formas diferentes, eles apresentam essas características, ok, pessoal? Então, alguns vocês não vão ver eles florirem, certo? Alguns também vocês não vão ver frutos deles. Vocês não vão ver flor, não vão ver fruto e nem eles terão sementes. E aqui o livro mesmo ele nos apresenta dois exemplos, que é a samambaia e os musgos. Outros exemplos. Aqui nós temos o maracujá, que ele é um exemplo de planta que possui flores, frutos e semente. Então, agora há pouco nós falamos sobre um exemplo, né, de um vegetal que não tem flor, não tem fruto nem semente, a samambaia. E aí, o livro mesmo, ele já nos apresenta outro exemplo. O exemplo que já vai ter flor, fruto e semente, que é, por exemplo, o maracujá, certo? As plantas, elas são consideradas seres vivos, por realizarem diferentes funções necessárias à sua sobrevivência, ou seja, têm necessidades vitais, assim como os animais. As plantas, elas também respiram, elas também nutrem-se, elas também se reproduzem e as plantas também morrem, assim como nós, seres humanos, assim como os animais também. Então, as plantas, elas são consideradas seres vivos porque elas necessitam se alimentar. Elas também têm um ciclo de vida como nós, né? Elas nascem, se reproduzem, comem e morrem, ok? O que seria a fotossíntese? Aí na página ainda 40 de vocês. A fotossíntese, diferentemente dos animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso são classificadas como seres autótrofos, autótrofo. Desculpa, você não vai conseguir dizer o nome, né? Então, as plantas, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, nós seres humanos, e os animais também, eles não conseguem produzir o próprio alimento, né? Então, nós seres humanos, nós temos que buscar esse alimento, temos que plantar, temos que matar animais, às vezes, para comer, né? Plantar para colher o que comer. E as plantas não, as plantas elas produzem o seu próprio alimento. E esse processo é chamado de quê? De fotossíntese, certo, pessoal? E aquele nome lá que tia não sabe dizer, não conseguiu de jeito nenhum. Vou tentar de novo. Autótrofos. Autótrofo. Não consigo. Pula. Se vocês não conseguirem também não tem problema. Certo, pessoal? Continuando, né? Além dos vegetais, esse processo, né, é chamado de fotossíntese, que é como te explicou, né? As plantas elas conseguem produzir o próprio alimento, nós não. Além dos vegetais, as águas e algumas bactérias também são capazes de realizar a fotossíntese. Então, além das plantas, nós temos algumas águas, né, alguns vegetais e bactérias que elas também sobrevivem pelo processo da fotossíntese. A produção do alimento acontece na folha,
que possui uma substância chamada de clorofila, responsável por absorver a energia da luz do sol, necessária para que ocorra a fotossíntese. Então, para que ocorra esse processo de fotossíntese, é necessário que tenha a luz do sol. A luz do sol ela vai entrar pelas folhas, né, da plantinha, e é assim que ela vai se alimentar. A clorofila também é responsável por conferir a cor verde dos vegetais. Ainda são encontradas nas folhas pequenas aberturas que se abrem e se fecham, permitindo a entrada e a saída de gases utilizados na fotossíntese, que são estômatos, ok? É através dos estômatos que ocorre a entrada e a saída do gás carbônico, o oxigênio e o vapor de água. Então, a planta ela tem sistemas, né, que permitem com que ela respire, né? Então, nas folhinhas dela, além dela absorver o calor do sol como nutriente, né, ela também absorve o vento, né, para respirar. As plantas, elas também respiram. Não somos apenas nós, seres humanos e os animais, que respiramos. E o nome dado à respiração das plantas é chamado de estômato, né, que são a partezinha lá da planta responsável por esse processo. Na página 41 do livrinho de vocês, nós temos uma imagem, né, de como acontece a fotossíntese. Temos uma imagem de como acontece a fotossíntese. Temos uma plantinha, temos o céu, né, temos o sol. E aí o primeiro passo é o quê? O primeiro passo são os minerais e a água que entram na planta pelas raízes e são levados através do caule até as flores. Então, é assim que a plantinha ela se alimenta, né? Nós colocamos a água no solo para que a planta ela beba água, porque a planta necessita de água para estar viva, né? E é assim que ela se alimenta. Então, esses minerais que estão na água, eles sobem através dela, né? E vão até as folhinhas. O passo 2 é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico do ar, né? Então, é assim que a planta respira, pelas folhinhas. Passo 3. Na presença da luz ocorre a fotossíntese, né? Então, tem que haver a luz, tem que haver o calor do sol, em junção, né, com a respiração da planta para que ocorra a fotossíntese. Passo 4. É o resultado desse processo, que é a formação de um tipo de açúcar, que é a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. O passo 5. A glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar, ok? E esse é o processo, né, de alimentação, de reprodução da plantinha. É assim que ela se alimenta, é assim que ela cresce, é assim que ela evolui, por todos esses processos. A fotossíntese ocorre na planta durante o dia e a noite. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, que é sob o efeito da luz do sol. E aí vamos para a página 42, que é a respiração e a transpiração da planta. Nós, seres humanos, nós respiramos. Então, nós expiramos e expiramos. E também transpiramos, que é conhecido pelo suor, né? As plantas, elas também respiram e transpiram. Vamos lá? As plantas, assim como vários outros seres vivos, também precisam respirar. No processo respiratório, os vegetais retiram o oxigênio do ambiente e liberam o gás carbônico. Me perdi. A troca dos gases entre a planta e o meio ocorre através dos estômatos. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que vivem, certo, pessoal? Então, a planta, como é que ela faz, né? Ela pega o oxigênio do ambiente, né, que é liberado pelo gás carbônico, e aí ela fica fazendo uma espécie de troca, né? Ela solta, libera os gases necessários para a nossa respiração e absorvem os gases que fariam mal para nós, né? Nós não respiramos apenas gás carbônico, não é isso, pessoal? Então, as plantas, elas são responsáveis por esse processo, né? É como se elas filtrassem o ar para que nós possamos respirá-lo com todo o conforto possível, certo? E a troca desses gases, né, a inserção da planta do gás carbônico
e a liberação da planta do gás oxigênio o nome desse processo é chamado de estômato, né? O meio que a planta faz esse processo, libera esse processo, né? É através dos estômatos da planta, ok, galera? Lembrando que as folhas, elas podem absorver, né, o gás oxigênio do ar, depende do lugar onde essa plantinha esteja vivendo, ok? E aí nós temos um desenho de uma árvore, né, e nós temos o nome aí, oxigênio, gás carbônico e vapor de água, né? Então, a planta, ela suga o nosso oxigênio e ela vai liberando, né, gás carbônico, vapor de água para nós e para as próprias plantas ao redor, né? As árvores utilizam na respiração parte da quantidade de oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. É também por meio dos estômatos presentes nas folhas que as plantas respiram, liberando parte da água absorvida pelas raízes. A transpiração ajuda a manter o equilíbrio da água no vegetal, certo? Então, nós temos, né? Como é que funciona esse processo, né? A plantinha, ela suga o gás carbônico e transforma ele em gás oxigênio, né? E a gente consegue respirar melhor. Isso por meio dos estômatos que estão presentes nas folhinhas dela. É como se fossem os narizes das plantinhas, que são os estômatos. Certo, pessoal? Vamos agora fazer a atividade, página 42. Na primeira questão diz assim: complete as frases utilizando as palavras que estão no quadro. Então, você vai ler essas palavrinhas que estão nesse quadrinho laranjinha e vão colocar. Na letra A diz, as plantas são seres, aí você vai ler lá no quadrinho e achar a palavra correspondente. Pois são capazes de produzir o próprio alimento. B, o alimento dos vegetais é você vai e coloca, que é um tipo de açúcar produzido através de quê? C, para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de algumas coisinhas que tem aí. A energia utilizada no processo é a luz qual? Aí você escreve. Questão 2. Numere a sequência correta, as etapas da fotossíntese. Então, vocês podem até olhar, né, nesse quadrinho, no desenho que está aí na página 41. E vocês vão olhar de 1 a 4, vão numerar, de número 1 ao número 4, certo? Página 43 de vocês, questão 3. Vocês vão ler o texto e responder as perguntas. Então, vão ler esse textinho que tem aí na página 43 e responder. Letra A. Por meio de qual processo os seres vivos citados no texto produzem o oxigênio? Aí você responde. B. O que acontece com o oxigênio produzido pelas árvores das grandes florestas? Aí você vai colocar o que você acha. Questão 4. Leia as afirmações abaixo e descubra a que componente de planta elas se referem. Ok? Letra A. A substância que confere a cor verde às plantas. Qual é o nome dessa substânciazinha? Aí você coloca. Lá no textinho tem isso. B. Pequenos orifícios presentes nas folhas que se abrem e fecham, permitindo a entrada e a saída de gases e vapor de água. Questão 5. Represente no espaço abaixo o processo da fotossíntese. Então, você vai fazer um desenho de como você entendeu o que é a fotossíntese. Questão 6. Ricardo fez um experimento com um dos vasos de planta da sua mãe. Ele cobriu o vegetal com uma bolsa plástica, amarrando-a na base do caule. No fim do dia, veja o que aconteceu, né? Ele pegou uma sacola, uma plantinha que ele tem em casa e amarrou essa plantinha na sacola. E aí pergunta, de onde vieram as gotas de água que se acumularam no plástico? Vocês estão vendo que o plásticozinho ficou cheio de gotinhas de água, ficou cheio de água. Aí vamos tentar explicar por que isso aconteceu. Na questão 7, observe as imagens. Temos duas imagens, uma bem verdinha e a outra seca, não é? Aí pergunta, em qual dos locais mostrados o ar deve ser mais fresco e por quê? Na outra perguntinha diz, de onde vem a água liberada na transpiração dos vegetais? Aí vocês vão tentar explicar tudo isso aí, ok? Terminar essa atividade, quando tiverem terminado essa atividade, vocês vão para o livro de reforço e vão responder apenas a página 149, certo, pessoal? Respondem as páginas 42 e 43, né, do livro de vocês, depois
vão para a página 149 do livro de reforço de vocês. E aí respondem, ok? E essa é a nossa aulinha de hoje. Depois que vai pedir para vocês fazerem a experiência. Quem quiser já fazer a experiência da plantinha e amarrar uma sacolinha na planta, se tiver em casa, para ver se ela realmente vai suar, se vai realmente ficar com aguinha, tire a foto e mande para tia, ou poste no status que tia vê, viu, pessoal? Nossa aulinha é essa. Beijinho, até a nossa próxima aula. Até amanhã com nossa aulinha de história, tá bom, galera? Beijo!